renúncia. Servir a Deus é renúncia. Tem muita gente que não quer renunciar o pecado, não quer renunciar aos desejos da carne. E nós precisamos entender. É por isso que muita gente concorda quando um ímpio fala que todo mundo é igual. E eu não posso concordar com isso, porque eu tenho, desde os meus 10 anos, que eu tenho me esforçado para agradar o meu Senhor e tenho lutado e relutado contra os prazeres da carne, contra os desejos, para que eu possa agradar o meu Senhor. E eu não aceito, como cristão verdadeiro, eu não aceito esse tipo de palavra, ela não se apega a mim. E creio que meus irmãos que estão aqui têm essa mesma convicção, esta mesma ideia, este mesmo posicionamento contra este tipo de fala. Quando Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou, ele está apenas confirmando um dos seus nomes. Né? Isaías, nós já lemos, Isaías 9 e verso 6, foi lido. Confirmando um dos seus nomes, que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Desde que a ONU reorganiza nas Nações Unidas, foi criado após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, blocos e mais blocos de nações têm sido criados para tentar trabalhar a paz em os povos. Porém, não existe verdadeira paz sem o príncipe da paz. Então, nós sabemos que temos a ONU, né, que é o Conselho Mundial, que quando o mundo está em guerra, ele se reúne, né, para promover a paz. Mas não há paz sem o príncipe da paz. Está escrito que ele é o príncipe da paz. E Deus, ele não habita onde há ódio, onde há raiva. Ele faz recomendar para nós assim, deixa a ira e abandona o furor. Deixe a ira e abandone o furor. Ele faz recomendar. Então, ele não habita em lugares onde há ira e furor, ódio, raiva. Esse tipo de coisa não está ligado ao Senhor Deus. Na profecia sobre o local do nascimento de Jesus, o profeta concluiu dizendo: este será a nossa paz. O profeta Miqueias, capítulo 5, verso 12, ele conclui dizendo que Jesus seria a nossa paz. Então, meus irmãos, a paz verdadeira só há em Cristo Jesus. E ele pode dizer, deixo com vocês a minha paz. Isso ele estava dizendo antes de tomar assunto aos céus. Ele disse, eu vou deixar com vocês a minha paz. A minha paz eu dou. Não vou lá dou a paz que o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Mas, irmãos, é lindo nós descobrir cada dia que, através da leitura da Bíblia, nós adquirimos saúde.
paz. Nós vamos sendo revigorados. O profeta Isaías, no capítulo 40, 41, ele vai dizer que Deus ele dá força ao cansado, multiplica as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Ele diz: os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu morei numa cidade com a minha família, num campo, que era uma das cidades mais quentes, que é Poços de Goiás. Mas eu achava que lá era quente. Aí tem uma outra cidade por nome de Aciara, que é bem mais quente. Um dia foi um grupo de irmãos fazer missões lá, e eu cheguei todo no terno, na gravata, nesse lugar. Os irmãos estavam lá agoniados, de camiseta e suando, e eu cheguei de terno bem tranquilo, sem suar, sem nada. Ele veio, tinha um irmão bem altão, bem escuro também, e ele veio e disse: você quer me matar, rapaz, você tá doido? Então, meus irmãos, a gente acostuma. É se adaptar. Com Cristo é adaptação. Ou você se adequa, se adapta com o sistema espiritual, ou às vezes sofre o tempo todo. Temos que viver em paz. Mesmo em tempo de guerra, mesmo em tempo de calor, você tem que ter paz. A Bíblia diz que é Ele que aquece o frio. E aí? Se está frio, Ele aquece. Se está quente, Ele traz a brisa suave. Então, para que ficar preocupado? Ele disse: não andeis preocupado com coisa alguma. Põe o terno e vai evangelizar. A Bíblia conta a história de um homem que vivia no Monte Carmelo. Segundo os historiadores, era um dos lugares mais quentes, o profeta Elias. E ele se vestia com a roupa de couro. Estava acostumado com o sol escaldante, passar sede, fome, porque ele se adaptou com o sistema espiritual. E era um homem que a Bíblia diz que era sujeito às mesmas paixões como nós, às mesmas limitações, mas ele disse para os profetas de Baal, ele disse: vocês clamaram até de manhã até meio-dia, mas eu vou dizer para vocês, eu não vou pedir nem 3 vezes e fogo Deus vai derramar. Tinha comunhão com Deus, ele não estava preocupado com o sol escaldante, ele não estava preocupado se no dia seguinte ele ia comer, ele estava preocupado de ter Deus na sua vida. Viajou 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água. E não morreu de fome. E era homem, a Bíblia diz que era homem como nós. Então nós precisamos melhorar muito, mas é muito mesmo para dizermos que somos amigos de Deus. Tem pessoa que enche o peito e diz: eu conheço Deus. Conhece não, irmão. Conhece não. Tenha medo de falar isso. Porque Jó, quando Deus dá testemunho de Jó, que Jó é provado, ele disse: realmente eu só conhecia Deus de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te vê e eu me arrependo na cinza, no pó e na cinza. Em vez de Jó se ensoberbecer, ele se humilhou mais ainda. Eu me arrependo no pó e na cinza, porque agora eu conheço Deus de verdade. Então, irmãos, conhecer Deus é passar por aflições glorificando a Ele. Isso é conhecer Deus de verdade. Então, tome cuidado para não abrir a boca e dizer que conhece Deus sem nunca ter visto Deus, sem nunca ter sido tocado por Ele. O que tem de gente que ainda não goza da verdadeira paz e diz que tem paz. Então, ter paz é você
viver em paz com todo mundo. Zacarias, vamos ver a referência, Zacarias capítulo 9, verso 10. Eu vou pedir o pastor Fabiano para fazer essa leitura. Eu vou pedir o irmão Marco para pegar Lucas 2 e 14. Nós já estamos caminhando para o encerramento, para a conclusão. Pode ler, pastor Fabiano. Zacarias 9 e 10. Zacarias, capítulo 9, verso de número 10. Esse é o Deus da guerra. É o Deus que faz guerra, mas transmite paz. Ele, quando ele promete, ele cumpre. Ele falou que daria descanso para o seu povo, tomaria terras de outras nações e daria para o seu povo. Os arrogantes perderam muito com o nosso Deus. E aí ele diz que dá graça os humildes, mas abate os soberbos. Quantos reis daquela época, porque eram soberbos, não deixava que o povo de Israel, o povo hebreu, passasse por dentro da sua terra, e Deus autorizava, mata e pega as terras para vocês. Deus, ele faz isso. E nós não temos que questionar o nosso Deus, porque quando nós questionamos, já temos a resposta. Ele diz, quem é o barro para comigo contender? É um caco entre outros cacos. Então nós temos que ficar apenas adorando. O que nós devemos fazer é só adorar esse Deus, porque Ele é o Deus de paz. É o Deus que transmite a paz verdadeira a todos nós. Irmão Marcos, lê Lucas, capítulo 2, verso 14. Glória a Deus, é o maior dos autores do céu. Paz na terra, duas pessoas para quem quer. Glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E tem pessoas que Deus não quer bem? Tem. Os soberbos, Deus não quer bem. Porque não escuta a sua voz, não dão ouvido à sua voz, não atentam para os seus preceitos, para as suas verdades. E estes, diz a Bíblia, que serão destruídos na sua ignorância. Então, quando alguém quer bem, ele cuida, ele zela. Muitas das vezes nós até lemos a Bíblia e ficamos fazendo pergunta para nós, para a Bíblia, né? Mas a resposta está tudo dentro da Bíblia. Por que Deus matou muita gente? Até mesmo gente que Ele tirou com sua mão forte, com o braço estendido, por causa da desobediência. Deus não tolera afronta. Ele diz assim, não se engane, de Deus não se zomba. Deus trará juízo todos os que zombam da sua majestade, do seu poder, da sua grandeza. E é por isso que hoje nós temos a oportunidade
de escolher Cristo como a nossa paz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Cristo, a paz verdadeira, para salvar o mundo. Nós não devemos esquecer que nós temos oportunidade de sobra. E Hebreus diz que nós não devemos ser como aquele povo que saíram do Egito e depois ignoraram tudo que Deus fez. E por isso tombaram no deserto. E os seus corpos ficaram sepultados no deserto e não tiveram o prazer de herdar a terra prometida, a Canaã, a terra que manava leite e mel, porque murmuraram, duvidaram. E nos dias da graça, nos dias atuais, nós vemos muita gente murmurando, duvidando, zombando do amor de Deus, sendo irreverente o sacrifício do nosso mestre. E Deus não deixa nada passar desapercebido. Deus ele está notificando, como disse lá em Malaquias, capítulo 3, os versos 14, ele vai dizer, não, que estavam ali murmurando, falando que era inútil servir a Deus, andar de luto na presença do Senhor. E um dos que estava atento aos estatutos do Senhor diz assim, o Senhor escutou isso. Não pense que Deus está surdo, Ele está escutando. Às vezes nós murmura, às vezes nós fala, e Deus está notando tudo. Hoje vivemos o tempo da graça. Então, amados irmãos, a paz verdadeira é Cristo. Por isso ele diz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos a dou como dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos para a conclusão. Ainda em Romanos 16 e 20 diz, está escrito, e é o Deus da paz, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Glórias a Deus. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Em breve, é ele, não é nós não. Tem gente que diz que Satanás está debaixo dos meus pés. Do meu, não. Eu não tenho este poder. E a Bíblia prova que nós, quando abrimos a boca e falamos isso, nós estamos errados. É o Deus da paz que em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Mas, irmãos, é Romanos capítulo 16 e verso 20. Então não se atreva nem pensar de colocar Satanás debaixo dos seus pés, porque ele é terrível, ele é tremendo. Jesus disse, vamos embora daqui, porque o príncipe desse mundo se aproxima, e ele nada tem em mim. Nem Jesus quis negócio com ele, né? E ficar esperando ele chegar para falar alguma coisa. Então, aprenda, a Bíblia está para nos ensinar, para nos instruir, para nos redaguir e para nos tornar santos, irrepreensível diante do Senhor Jesus, a paz verdadeira. Amém? Que Deus abençoe. Eu não vou estender, mas nós ainda temos uns irmãos que não participaram da ceia domingo. Nós vamos estar distribuindo. Agradeço a Deus por esta oportunidade, também pela